Este é o Mão de Vaca, o canal mais apelão do YouTube. Aqui eu abordo os assuntos mais polêmicos do mundo da luta. Então já passa essa guarda, amassa o botão do like, amassa o botão de se inscrever no canal e finalize estrangulando o sininho, que é pra você ficar por dentro de tudo que vai rolar por aqui. A gente sabe que o Charles do Bronx praticamente já carimbou o passaporte dele para uma revanche contra o Islam Makhachev, né? Só se fala disso na grande mídia internacional, mas o que muita gente ainda não sabe é que o Charles do Bronx não vai estar lutando só pela vingança ou pelo cinturão, né? Ele também está brigando pelo status de GOAT. E quando eu falo GOAT, eu não quero dizer bode em inglês, né? Porque GOAT significa bode em inglês. Eu estou me referindo à sigla GOAT, Greatest of All Time. Significa o melhor de todos os tempos, né? Se você não sabe, essa sigla é muito usada no mundo do esporte, né, para se referir às grandes lendas de cada esporte, né? Michael Jordan é o GOAT do basquete, Muhammad Ali é o GOAT do boxe, no MMA todo mundo considera o John Jones o GOAT. Há pessoas que consideram o Anderson Silva o GOAT do MMA. Mas espera aí, Juan, o melhor peso leve de todos os tempos é o Khabib. Khabib Nurmagomedov, invicto e tal, 29 lutas, nenhuma derrota. É verdade que durante muito tempo se falou de Khabib ser o melhor peso leve de todos os tempos. Há quem ousa dizer que ele é o melhor lutador de MMA de todos os tempos, entre todas as categorias. Mas para a gente poder contextualizar essa ideia, a gente vai ter que viajar no tempo e passar por todos os campeões que passaram por essa categoria do peso leve, pra gente começar a entender por que o cartel do Khabib tá começando a ser duvidado, não só entre os lutadores, alguns lutadores tops, mas também por grande parte da mídia, repórteres, jornalistas do mundo da luta, lutadores que viraram comentador e tudo mais. Então vamos lá, vamos entrar nesse mundo, nessa cápsula do tempo e voltar lá no primeiro campeão dos pesos leves, o James Pulver, que foi campeão em 2001, teve um reinado aí de 393 dias, teve 2 defesas de cinturão e foi cortado do UFC por problemas contratuais. Já não se fala dele, obviamente, uma vez que você sai do UFC pela porta de trás, eles encontram uma maneira de te apagar da história praticamente, né? O segundo campeão da categoria foi em 2006, quase 3 anos ou 4 anos depois da saída do James Pulver, para você ver como o UFC naquela época ainda estava ali engrenando a máquina do business deles, né? Porque demorava muito para se fazer um evento, né? Como os dias de hoje, que você tem 2, 3 eventos ao mês, como o mês de junho, que nós vamos ter aí já o segundo evento, esse fim de semana, né? O segundo campeão foi o Sean Sherk, um monstro, teve uma defesa de cinturão, foi cortado do UFC por problema de esteroides, e já vamos pro próximo. O terceiro campeão foi o grande BJ Penn, lenda do esporte, campeão em 2 categorias, né? Campeão na categoria de cima, do meio médio, campeão da categoria de baixo, dos pesos leves, e fez 3 defesas de cinturão, hein? 3 defesas. Ele foi campeão em 2008, né? O grande BJ Penn, que foi o primeiro gringo a ganhar uma competição mundial de jiu-jitsu, mundial da Califórnia, de kimono, né? Treinou lá no Rio de Janeiro com a Nova União, uma lenda do esporte pra sempre, né? Até hoje eu lembro daqueles shorts dele branco com a faixa preta, incrível. O número 4, o quarto campeão dessa categoria foi o Frank Edgar, que também é uma lenda do esporte, também fez 3 defesas de cinturão. Vamos pro próximo. O quinto campeão foi o Ben Henderson, que também fez 3 defesas de cinturão e depois saiu, depois de adquirir aí algumas derrotas dentro do UFC, e foi pro Bellator e tá no Bellator até hoje. Não, já se aposentou este ano incluso, ou no final do ano passado. O campeão número 6, o sexto campeão, é o Anthony Pettis, o Showtime, fez uma defesa de cinturão e depois tomou um amasso do Rafael dos Anjos, que é o 7º campeão da categoria, também com uma defesa de cinturão, porque tomou um amasso do próximo campeão, o número 8, que é o Ed Álvares, que não conseguiu defender o cinturão nenhuma vez, porque foi atropelado pelo 9º campeão, o Conor McGregor, naquela luta que teve no MGM,
em Nova York, que marcou a história do Conor como o primeiro double champion, né, do UFC, o primeiro lutador a conseguir ter 2 títulos simultaneamente. Deu um show, um espetáculo e roubou o cinturão do Ed Álvares. Depois do Conor, o Conor obviamente a gente já sabe que ele não defendeu, abandonou a categoria, aí rolou cinturão interino. Não vou falar aqui dos interinos, Tony Ferguson, o Justin Gaethje, porque eu só vou falar dos lineares. Depois do Conor McGregor e depois daquela lambança que aconteceu no peso leve, o campeão número 10 da categoria é o Khabib Nurmagomedov. E o Khabib fez 3 defesas de cinturão. Depois do Khabib, o campeão linear foi o Charles do Bronx, Charles Oliveira, que fez uma defesa e já perdeu, vocês já sabem, o resto da história, perdeu o cinturão pro Islam Makhachev não faz muito tempo. Então tá aí a lista de campeões do UFC, né? Então você vê que nessa categoria é muito difícil fazer mais de 3 defesas de cinturão. Você tem BJ Penn, Frank Edgar, Benson Henderson e o Khabib com 3 defesas de cinturão. Isso mostra que a categoria é uma das categorias mais disputadas e competitivas da franquia, né? Aí eu me pergunto, como é que o Khabib é o melhor peso leve de todos os tempos, se ele não construiu um muro alto, né? Não se destacou dos outros lutadores no tocante a defesas de cinturão? Quando a gente fala de melhor de todos os tempos, por exemplo, Anderson Silva é considerado o melhor de todos os tempos na categoria dos médios. Anderson Silva fez 10 defesas de cinturão. E o único lutador dessa categoria que chegou perto de superá-lo foi o Israel Adesanya, que não conseguiu, sucumbiu, acabou de tomar um nocaute do Alex Pereira, agora voltou do zero, vai ter que fazer outras 10 defesas de cinturão. Que é pouco provável que o Israel Adesanya venha fazer 10 defesas de cinturão. Esses lutadores que têm esse histórico de melhores de todos os tempos, eles construíram um muro muito alto. E não é o caso do Khabib. Aí você vai dizer, mas o Khabib ele é invicto, ele tem 29 lutas, nenhuma derrota. É muito difícil manter um cartel como esse no MMA. Realmente é um cartel de dar inveja. 29-0, nenhuma derrota, dominante, todas as lutas, né? Mas você já viu o cartel do Khabib? Eu não vou mostrar o cartel aqui, você pode pesquisar no Sherdog, mas eu sei qual que é o cartel do Khabib porque eu andei pesquisando. 29 lutas. Destas 29 lutas, o Khabib fez 13 lutas no UFC. Somente 13. As outras 16 lutas foram feitas em organizações que nem existem mais. Lá na Rússia, não estou falando de Bellator, PFL, One FC, ou até mesmo Cage Warriors aqui na Inglaterra. Não, eu tô falando de competições que o cara luta pra ganhar uma medalha e uma tubaína, que você não vai saber nem o nome dos caras que ele lutou, esses outros 17 caras. A competição que ele teve dentro do UFC, essas 13 lutas... Pera aí, cachorro. Pô, agora não, cara. Tô gravando, porra. Vai pra lá, vai. Deixa o pai gravar um pouco. Essas 13 lutas que ele teve dentro do UFC, que pra mim são poucas lutas, 13 lutas, John Jones teve mais defesa de cinturão do que o Khabib teve de luta dentro do UFC. Desses 13 combates que ele teve, ele lutou apenas com 4 nomes relevantes. E quando eu digo nome relevante, eu tô falando de pessoas, de lutadores que vão entrar pro Hall da Fama, que vão ser lembrados daqui a 20 anos. No UFC, eu sei que no UFC só tem lutador duro, só tem casca grossa, mas a gente sabe que certos lutadores vão entrar no baú de esquecimento, entendeu? Os únicos lutadores relevantes que vão ficar para a história do UFC, que enfrentaram o Khabib e foram derrotados pelo Khabib, entre esses 13 lutadores que lutaram com o Khabib dentro da organização, são Rafael dos Anjos, que na época que lutou com o Khabib, vale lembrar que não era o Rafael dos Anjos que lutou com o Pettis, que foi campeão, era o Rafael dos Anjos on the making, né? Tava aí se preparando, perdeu muitas lutas antes de ser campeão, mas eu vou colocar nessa lista porque
foi campeão, é um cara duríssimo, lutou com os caras mais casca-grossa do UFC, entendeu? Acho que ele deve ser indicado ao Hall da Fama, simplesmente pelo caminho duro que ele percorreu, mas não é certeza. Lutou com o Conor McGregor, que obviamente vai ser um Hall da Fama. Lutou com o Justin Gaethje e lutou com o Dustin Poirier. Quando o Khabib ganhou o cinturão lutando com o Al Quinta, que é outro lutador que você já não deve nem lembrar mais, quando ele ganhou esse cinturão, a competição começou a apertar. Quando você é o campeão, é quando todo mundo começa a vir atrás de você e te estudar para poder roubar o teu cinturão. Quando a competição começou a ficar apertada, ele abandonou a competição, saiu. E é aquele ditado: quem não luta não perde, quem não luta fica invicto mesmo, né? Saiu prematuramente, novo pra caramba, com muita linha pra queimar, abandonou a competição. Eu entendo, quis abandonar pra poder ficar com a família dele, tudo aquilo, mas eu tô falando de número, eu tô falando de luta, eu tô falando de vida extra-octagon. Entende o que eu tô falando? Abandonou a competição prematuramente. Não superou, né, o número de defesas que outros lutadores haviam deixado. Não construiu um muro mais alto, não fez 5, 6 defesas de cinturão. Fez 3. Frank Edgar tem 3, BJ Penn tem 3, Benson Henderson também tem 3. Não vai ser muito difícil para outro lutador fazer 4 defesas de cinturão daqui a uns anos. O Makhachev pode ser este lutador. E o cartel dele não é impressionante. Não é um cartel impressionante. O Charles Oliveira, do Bronx, tem 44 lutas no cartel, das quais 32 lutas foram feitas dentro do UFC. O que o Khabib tem de luta no cartel, o Charles tem de lutas no UFC e mais um pouco. 32-29. E eu não vou mostrar o cartel do Charles Oliveira aqui. Eu só vou citar os nomes mais populares, os nomes que vão ficar pra história, porque o Charles ele lutou com todo mundo que ele tinha que ter lutado. Lutou com o Jim Miller, que vai ser introduzido agora no Hall da Fama no meio do ano. Lutou com o Donald Cerrone, que já é Hall da Fama. Lutou com Jonathan Brookins, que você não vai lembrar, mas foi campeão do TUF, da edição dos Estados Unidos. Lutou com Anthony Pettis, ex-campeão da categoria, o Showtime. Lutou com Kobe Swanson, que talvez, né, não seja um nome que vá ser lembrado, mas é um cara que tem fama no mundo da luta. Lutou com Max Holloway, que não precisa, dispensa comentários, havaiano casca grossa, espancou todo mundo na categoria de baixo. Lutou com Kevin Lee, casca grossíssima, Tony Ferguson, Justin Gaethje, Dustin Poirier, Beneil Dariush, que vinha agora em um win streak, né, uma sequência de vitórias incrível. E outros muitos nomes aí que eu não vou lembrar agora. Tá entendendo a diferença de cartel dentro do UFC? Ah, mas o Charles perdeu. Aí é que tá. O Charles também tem esse fator, né, que é o fator que o ex-treinador, ou treinador, ou comentarista agora, Ted Atlas, sempre fala que pra ele, o cara realmente só prova que é campeão quando ele perde o cinturão e consegue superar a adversidade, dar a volta por cima e mostrar que ele é campeão de verdade e voltar a vencer lutas. Que você conhece o campeão depois da derrota. E o Charles do Bronx já provou muitas vezes que ele pode perder luta, mas ele sempre dá a volta por cima. Ele acabou de dar a volta por cima na semana passada. A gente ainda não sabe se ele vai ganhar no Makhachev. Poderia perder essa luta perfeitamente. Isso é uma luta duríssima pra ele. Não tô dando aqui como jogo, né? Ah, não, pão comido. Não é nada disso. Mas ele também tem uma grande chance de ganhar, se ele se preparar bem, né? Se ele for para Abu Dhabi 2 semanas antes da semana da luta, ou seja, 3 semanas antes da luta. Se ele mudar os horários de treino dele e passar a treinar, fazer sparring de manhã, porque a luta em Abu Dhabi é de manhã, para que possa ser transmitida nos Estados Unidos às 9 da noite, a luta tem que ser
durante o período da manhã em Abu Dhabi. Ele vai ter que fazer muitos ajustes para poder vencer o Makhachev. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Então vamos dizer que o Charles do Bronx vença o Makhachev, volta a ser campeão. Aí já vão ser 45 lutas, 33 dentro do UFC, campeão 2 vezes, perdeu o cinturão, voltou, deu a volta por cima, enfrentou os caras mais duros da categoria, se criou dentro do UFC, ele é cria do UFC. Entrou lá um moleque e se fez homem dentro do UFC. Né? É um fruto do UFC, né? O UFC fez o Charles do Bronx. Então ele vence o Makhachev em uma situação hipotética. Vence o Makhachev. Depois do Makhachev, o que tem pela frente? A trilogia? Não vai ser uma trilogia direta. O Makhachev hoje ele está na mesma posição que o Charles esteve quando o Charles enfrentou o Makhachev pela primeira vez. Uma defesa de cinturão. E uma defesa de cinturão que, venhamos e convenhamos, aquela luta com o Alex Volkanovski. Eu achei que o Volk ganhou. Simplesmente por ele ter vindo, por ele ter tido essa bravura, né, de sair da categoria dele, um cara mais pequeno, mais baixo, subir de categoria e enfrentar o cara que era o bicho papão da categoria e dar aquele show, e entregar a luta mais dura que o Makhachev teve. Pra mim ele já ganhou aquela luta ali, tinha que ter dado pra ele. Não conseguiu o que ele queria, o Makhachev no caso, porque ele pegou essa luta com o Alex Volkanovski, achando que ele ia amassar, pelo cara ser mais pequeno, ia roubar o posto de pound for pound, peso por peso, né, do UFC. Não conseguiu o posto de pound for pound, mesmo ganhando na decisão, porque todo mundo viu ali o que aconteceu, né? Todo mundo viu que ele não bateu no Volkanovski, né? Então vamos dizer que Charlinho passa pelo Makhachev. Essa trilogia não vai acontecer imediatamente, porque é muito mais interessante pro UFC fazer Charles Oliveira e Volkanovski em Sydney, num estádio lotado, porque o Volk continua falando de subir de categoria e tentar pegar esse cinturão de novo. Pode ver qualquer entrevista do Volk na gringa, ele só fala disso. Então essa luta, ele vai lutar com o vencedor do Volk o Volk vai querer lutar com o vencedor da luta entre Makhachev e Charles Oliveira. Isso é se o Volkanovski também passar do Yair Rodrigues, que também tem esse porém que eles já estão bucados pra lutar. Na verdade, bater no Makhachev, lutar com o Volk caso o Volk ganhe, ou lutar com o Conor e depois fazer uma trilogia com o Makhachev, ou lutar com o Volk e com o Conor e se aposentar. Quem é que vai argumentar que o Charles do Bronx não é o campeão mais monstro que já passou pela categoria dos pesos leves? Como é que você vai comparar esse cartel com o cartel do Khabib? Hoje, eu já acho que o cartel dos dois, Khabib e Charles, estão muito distantes. O cartel do Charles é 1000 vezes melhor do que o cartel do Khabib. 1000 vezes melhor. E se ele bater no Makhachev, vai ser difícil de segurar ele nas 2 próximas lutas dele. Mas é muito fácil falar e sonhar. Para que isso aconteça, o Charles vai ter que focar as energias dele nesse objetivo. Agora a gente vai ver se o Charles do Bronx realmente é o campeão. A gente vai descobrir se o campeão tem nome. Deixe seu comentário. Comenta aí o que você acha sobre essa resenha. Se não se inscreveu, se inscreva. E até a próxima. Os